Mas aqui eu tô falando mais profundo ainda. Aqui eu tô falando sobre transgeracionalidade. Esse termo, ele vem de através. Transgeracionalidade, através das gerações. Eu estou dizendo que nós temos uma herança. E essa herança, ela vem de uma linhagem, tá? Então, se eu for pensar, a gente chama de sistema familiar. O que é isso? A galera toda da minha família. Tá todo mundo num balaio ali. Então, antes de mim, vieram outras pessoas. Antes de mim, eu tinha os meus pais. Os meus pais, eles tinham seus próprios pais. Então, eu tenho um pai e uma mãe. Eu tenho 4 avós, né? 2 avós e 2 avós. Cada um desses, né, avós tiveram seus pais respectivos. Então, são os bisavós. E assim você vai dobrando de quantidade até o infinito lá para trás. Até o início dos tempos. Então, essa galera tá ligada a você através das suas células. Então, essa propensão genética para a ciência, ela vai trazer algumas questões, mas existe uma espécie de propensão genética que não é necessariamente genética, que não tá necessariamente no seu corpo, mas na sua mente. Então, já se sabe, já é comprovado que nós temos uma herança lá na nossa mente. Tem uma parte da nossa mente que é o nosso inconsciente pessoal, é meu, eu e os meus pensamentos. E esse inconsciente pessoal, ele não é formado também só por mim. Ele é formado pelas influências que eu tive, né, na minha criação. Meu pai, minha mãe, principalmente ali o ambiente que eu vivi, tá? Se eu tive esse pai e essa mãe presente, se eu não tive, se eu tenho um pai e uma mãe biológicos e um pai e uma mãe adotivos, se eu fui criada pelo avô, pela avó, por uma tia, não importa. E aí tem uma porção da sua mente que é o inconsciente coletivo, tá? Então essa porção da sua mente, ela tem, vamos dizer assim, que uma ligação que a gente não enxerga de toda a nossa espécie humana. Por exemplo, vou dar um exemplo muito prático para vocês. Vamos lembrar lá da visão. Os homens, todo mundo fala, né? Tem vários livros que falam a diferença dos homens para as mulheres, não é? O homem, ele tem uma visão lá em túnel. Então, ele vê mais longe. Reza a lenda que dirige melhor à noite, porque eles são mais focados a longa distância. As mulheres, elas têm uma visão aqui, ó, que abrange. Então, eu tô aqui falando com você, eu posso pôr a mão aqui, quase aqui para trás da minha cabeça e eu consigo enxergar. E o que todo mundo fala que a mulher faz milhões de coisas ao mesmo tempo, certo? E que o homem consegue fazer uma de cada vez? De onde vem isso? Sendo que estuda-se o cérebro e o sistema visual e não encontra uma diferença. Qual que é a diferença? Dessa questão do inconsciente coletivo, dessa questão dessa ligação da mente que nós temos dos nossos antepassados. Não só da minha linhagem materna, mas da minha espécie. Como assim, Carol? Do que você está falando? Lá no tempo das cavernas, os homens não caçavam? Os homens caçavam e as mulheres ficavam na caverna, cuidando ali, né, dos filhos e com o olho no peixe e outro no gato. A mulherada tinha que estar de olho nas crianças e de olho se não via nenhum predador capturar, comer os filhos. E os homens não, os homens às vezes ficavam dias esperando uma caça lá paradinho, olhando o alvo lá focado. E isso, existe uma herança. Ah, tá, mas então você tá me dizendo que depois de tantos anos nada mudou? Não, mudou muita coisa. Mas eu tô dizendo que isso tudo, e tudo que mudou, tudo lá do início, nos primórdios, e mais todo o resto está em você. Isso causa um impacto na sua vida financeira, pessoal, amorosa, toda essa galera.